Olá, recebo mais uma grande convidada, a doutora Josane, que é de Cambuci, veio especialmente conversar com a gente. Fala o nome completo, esposa do Marinho, meu amigo há muitos anos, esse casal, um casal de amigos, de muito tempo mesmo. Eu fui convidado por ela a apresentar um desfile em Cambuci, um desfile de moda. Eu era locutor da 97, a região inteira nos ouvia. E como eu andei por esse sul, esse norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, fui até Espírito Santo, Minas Gerais, eu vivia de aventura e de fazer grandes amizades. Aventura trabalhando e grandes amizades. Aventura no sentido de percorrer, de não ter medo. A pessoa convidava, eu ia. E daí nasceu a nossa amizade. Você, o seu irmão Jefferson, como é que está o Jefferson? Tá bem, mora em Niterói, tá bem. Doutora Josane, o tempo não passou muito para a senhora, não. E aí, na época, eu me lembro, a senhora é professora, de repente, hoje é especialista em? Psicóloga clínica e especialista em neuropsicologia. Temos muito para conversar, Santa então. Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Temos muito que conversar, então. Temos. E é inevitável, pelo menos durante um ano, creio eu, não tocar no assunto de Comendador Venâncio, a chacina, a tragédia, a fatalidade, tudo de ruim que aconteceu em Comendador Venâncio e que nos impacta até hoje. Sim. O que a senhora atribui aquilo ali, o comportamento daquele garoto? A senhora acompanhou o caso direitinho? Acompanhei, assim... Vou tentar resumir. Muito superficialmente. Um garoto de 14 anos, que aparentemente não tinha problemas, embora a família nunca falasse nada, a professora já teria mandado 3 bilhetes para a mãe, e a mãe não foi. Tirou ele do colégio, botou em outra cidade vizinha. Tirou de Retiro tirou de Comendador Venâncio e colocou em Laje Muriaé. Isso é o que ouve-se falar. É possível um corpo... Não precisamos falar exatamente sobre a tragédia em si, porque é um fato consumado, mas o que um pai ou a mãe deve prestar atenção? O que a professora pode ter percebido dele para mandar um bilhete? Se ele era um garoto quieto, calado? A alteração comportamental, né? Na verdade, ele já tinha esses sintomas. E estava dentro dele. E uma coisa fez com que isso aflorasse, um gatilho. Mas ele já apresentava sinais que a família já devia ver, de explosões, né? Esse comportamento estranho, a mudança do comportamento dele, que a professora sinalizou. As professoras são muito parceiras das psicólogas e, né, da gente que é neuropsicóloga, que durante uma avaliação a gente vai à escola para conversar sobre aquele aluno. E assim, elas detectam logo no início e mandam fazer solicitam, né, que os pais compareçam e já vão encaminhando. O psicólogo aceita, recebe essa demanda, que o professor não pode fazer o diagnóstico, mas ele pode detectar que há um problema e encaminhar para a gente. Eles percebem melhor porque eles estão ali na sala de aula, de frente para todo mundo. E às vezes passam 1 ou 2 horas, percebem mais, né? Como é que é com o colega? Eles percebem porque são muitas horas. E assim, um ano inteiro, a gente gosta de ir às escolas para levar algumas escalas, alguns questionários para que a escola possa preencher, porque são muitas horas e o professor, muitas das vezes, é o confidente, é aquela pessoa com quem eles contam, relatam alguns problemas. Então o professor já vai detectando que aquela criança tem um comportamento diferente, que ele tem um comportamento mais agressivo com determinadas coisas, né? Um apelido, uma brincadeira de mau gosto, e ali ele reage de uma certa forma, em que a família às vezes fala, eu também sou assim, ele é igual a mim, eu também era assim, mas hoje já tem estudos, tratamento, e assim, quanto mais precoce a intervenção, melhor o resultado. Episódios de violência com animais, fazem crueldade com animais. Eu conheci um garoto, até uma cachorrinha sobreviveu e eu adotei. Mas ele soltou 4 cãezinhos, filhotinhos, do 3º andar da casa dele. Perguntaram por quê, isso é para ver o que eles sentem. Uma resposta típica de quem gosta de fazer essa experiência macabra, né? Isso, exatamente.
Isso é um detalhe importantíssimo para o pai e a mãe perceberem. Sim, e assim, não se pode falar, né, na infância ainda que apresente algum, Psicopatia. mas já apresenta sinais característicos de uma psicopatia. Já, e assim, é um estado que tem que estar sob constante vigilância. Essa criança pode fazer alguma coisa com um colega, enfim, ele tem que estar sob a mira, né, dos pais, e aí na adolescência a coisa piora muito. Ele tem que estar, ele pode fazer alguma coisa com o irmãozinho, com a mãe, com o pai, com a família toda. E na adolescência, eles são muito cobrados, eles são muito visados. E aí, eles precisam, né, o adolescente, ele precisa ter esse acompanhamento, ter essa avaliação desses sintomas que ele tem. E junto a neurologistas e psiquiatras, o neuropsicólogo detecta, né? É um trabalho investigativo. É como se o neuropsicólogo fosse um perito. E ele vai mapear toda aquele... O pai e a mãe levam a criança até a senhora no consultório, é assim? Não, é assim, mas primeiro vem encaminhado pelo neuro, a psiquiatra, que inclusive eu trabalho numa equipe muito bacana. Pode falar o nome de cada um. Eu trabalho com a doutora Lana, em Campos, na Emovere, que é psiquiatra. Ela é uma psiquiatra de excelência em Campos. Estava na feijoada da Folha com a senhora. Estava. E o doutor João Paulo, que é neurologista, também um estudioso, e enfim, eles detectam lá a mãe, o pai, vão e levam o problema, e normalmente uma coisa mais, conta de uma forma mais leve. Aí leva ao neurologista. O neurologista tem uma hipótese diagnóstica, né? E manda pra gente, pro neuropsicólogo, que aí a gente faz a avaliação, né? Aí depois faz o diagnóstico, o tratamento, é possível que a gente encaminhe ou que o neuropsicólogo trate, e depois a reabilitação, né? A senhora que faz a terapia. Eu que faço a avaliação. Avaliação. A terapia ela faz. A terapia é o psicólogo. Ou posso fazer, entendeu? Mas a avaliação neuropsicológica é que faz esse trabalho junto com o neuro e com o psiquiatra. A senhora pode fazer, mas no sistema da clínica tem essa corrente. Passa por um, passa por outro? Ou não, porque às vezes chega uma demanda da escola pra gente, ou de um pediatra, ou da fono daquela criança, que começa a ver o que está assim causando aquele problema. O fonoaudiólogo também percebe? Percebe. O fono, o pediatra, o psicólogo, o educador físico, né? Às vezes até um professor de uma luta, a agressividade que a criança vai ganhando ali, e manda para a gente avaliar. E os pais são os últimos a perceberem. Por quê? Porque as telas estão roubando o tempo dos pais? O tempo dos filhos? Os pais estão querendo cada vez mais trabalhar para dar a esses filhos aquilo que eles não tiveram. E aí, o que o jovem quer, o adolescente, a criança, na verdade ele não quer só o material, ele quer a presença do pai numa festa, a presença, né, o prestígio, né, assistir uma partida de futebol do começo ao fim. Exatamente. E os pais estão se perdendo. O jovem se está se fechando cada vez em casa, né, aquela série Adolescência, aquele filme, é uma série, né? Tá no Netflix? Tá. E mostra isso. Os pais achavam que estava tudo bem, ele tá quietinho em casa, ele não tá saindo. Só que ali ele estava vendo e perseguindo, né, a colega, enfim. Mas os pais precisam aceitar essa ajuda. O neuropsicólogo, psicólogo, psiquiatra, neurologista, ele não quer taxar, ele não quer dar estereotipar aquela criança, ele quer ajudar, ele quer tratar, ele está alertando aos pais o que está acontecendo ali, né? Na avaliação neuropsicológica, eu entro em contato com o médico que está atendendo,
né? Porque quando chega para mim, para avaliar, eles contam detalhes que o neurologista e a psiquiatra não sabem. Aí relata um monte de coisa. O pai dele era assim. Quando criança se metia em muitas brigas, em muitas coisas. Depois, com a maturidade, foi mudando. Entendeu? Mas é todo um trabalho conjunto, é uma equipe. É uma equipe. E a gente vai avaliando e encaminhando. Por quê? O diagnóstico precoce é o principal, é o mais importante. Me fale mais, me conte mais, um caso. Para poder ilustrar, nossos espectadores gostam muito, porque a imaginação vai criando uma novelinha na cabeça. Eu vou contar um caso aqui de um engenheiro que eu atendi, adulto já, e tinha um comportamento arredio, e aí filho de uma médica que não detectou ou achava que ele é assim mesmo, né? Ele fica quietinho na dele, ele é muito na dele. Então, um engenheiro adulto que começou a ficar deprimido, entrou numa depressão séria, porque ele não gostava de atender celular, ele não, por exemplo, quando tinha festas na casa dele, ele não gostava muito de participar, ficava mais distante. O barulho, o alvoroço dos vizinhos o perturbavam e tal. E assim, o toque, né? Aquelas coisas. Característica do espectro autista. Do espectro autista. Então, assim, foi avaliado como... Foi avaliado, não. Ele veio como um paciente que estava deprimido. Aí, para mim, ele foi relatando essas coisas. Que ele não se sentia bem, que acontecia isso e aquilo. E aí foi, né, através da avaliação, que não é uma avaliação que eu olho assim e estou dizendo, não. São escalas, testagem, o olhar clínico. Porque os transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, o transtorno do espectro autista, não há exame laboratorial para isso. Por exemplo, vai fazer um exame de sangue e deu que é autista. Não. É o clínico, a visão, a anamnese, que é a entrevista com os pais ou com algum adulto, a mãe, às vezes já é uma pessoa de 70 anos, como eu estou avaliando uma senhora em Campos. Eu peço para ir acompanhante, eu peço para ir a irmã, se não tiver, né, marido e tal, alguém que vá me sinalizar desde quando ele está apresentando aquilo ali. E esse engenheiro que eu atendi, ele não gostava de falar em público, capacete, aquelas coisas que o engenheiro tem que ir lá para frente falar, e estava sofrendo uma pressão no trabalho, né? E aí o que foi? Quando ele fez a avaliação, ele se sentiu tão liberto, aí começou, ele botava fone e falou, agora eu vou ao supermercado, eu ando no meio dos carros, pode tocar uma buzina, que ele botava aquele abafador e ia. Hoje ele faz medicina numa das melhores faculdades, que é no sul do Brasil, e assim, entendendo o que ele tem, entendendo né, o comportamento dele, a vida dele tomou outro rumo. Teve que tomar medicamento? Tem. Não há medicamento para autismo, né? Porque é uma condição crônica. Você é autista, você é autista. Aí tem níveis, leve, moderado, geralmente severo. São muito inteligentes. Alguns, ou tem uma deficiência intelectual grave. Num nível... dependendo do espectro. No suporte 3. Mas existem medicamentos, que aí a psiquiatra e o neuro, para as comorbidades, o que vem junto com aquilo ali. A agressividade, a insônia, enfim, outras coisas que estão em volta, déficit de atenção, memória, que a gente avalia essas funções cognitivas também. E aí sim, aí ele vai, aí ele flui. Vive. Aí ele vive, ele se sentiu bem... Provavelmente não liberto. É difícil até de arrumar uma namorada nessas condições. Sim. Agora sim. Não, mas agora ele deve estar feliz. Agora, mas a prioridade não é essa, né? Aliás, de ter alguém. A juventude hoje está com outras prioridades. Tá com outras prioridades. Casamento assim, não passa pela cabeça, ter carro, ter casa. Não. E assim, entre ter uma namoradinha
e ficar em casa jogando com os amigos, eles preferem muito mais ficar em casa e jogar com os O amigos. que a senhora atribui isso? Além dessas patologias estarem tendo estudos, né, que o autismo, de um pouco tempo para cá, é que tem mais Explodiu. estudos e tal, mas sempre existiu. Sim. Né? E o TDAH também sempre existiu, né? Aquele funcionário que só chega atrasado, que não consegue concluir o que se propôs. Enfim, o TDAH ele é muito agitado e muito sem filtro também. Eu me lembro no grupo escolar, sou do tempo do grupo escolar, de cada coleguinha eu me lembro, cada um tinha uma característica que seria hoje apontada como um TDAH, autismo. E tem coisas que são muito parecidas entre o TDAH e o autismo, e às vezes é autista e tem o TDAH. Meu Deus do céu. Tem o hiperfoco, né? Eles têm aquele hiperfoco numa coisa e naquilo eles sabem tudo, eles são muito maravilhosos naquilo ali. A dificuldade do TDAH é que eles são muito agitados, né? Mas não tem dificuldade de interagir, de se integrar a grupos. O autista tem. Eu, quando autista falei tem. para uma pessoa amiga que alguém da sua categoria viria ao meu programa, ela pediu para fazer uma pergunta. Sim. Ela tem um filho que confessou que às vezes ele está na missa e ele fica olhando assim, que ele sente vontade de ir lá. Nada contra o padre, nada contra a religião. Mas ele sente uma vontade de ir lá e bagunçar a missa, puxar o lençol do altar, chutar o turíbulo. Por que isso? Ele pode ser... Ele se contém, mas um dia vai acabar fazendo, não? E assim, ele pode ter um TDAH impulsivo, hiperativo, talvez opositor desafiador, né? Tipo, vai lá e faz. Ele se opõe. Se tiver alguém para manipular, faz. Se tiver alguém que desafia, que fala, duvido que você vai lá, pronto. Nossa, vai Eu profanar atendi uma o culto criança religioso. de um município vizinho meu, Que é Calcaia. TDAH, não, Cambuci? que é de São Fidélis. São Fidélis é vizinho. De uma escola, a sala dele era no primeiro andar, um colega falou, duvido que você pule. Ele saltou a janela lá embaixo. Se quebrou tudo. Eu acho que quebrou o pé. E o cara que falou isso também tem problema, né? Que desafia. Porque eles já pegam o ponto fraco daquele ali, né? O autista, ele é muito inocente. Literalmente, interpreta literalmente. Ele interpreta, ele vai reto no entender dele. Então, assim, se você falar para um autista assim, tô vendo, você deve fazer isso mesmo, justificando para não fazer, aí que ele faz. Que isso. Porque ele entende que você está falando para ele fazer. Comete até um crime. Ele não entende a subjetividade. Não acredito em quem. Quer dizer, qualquer pessoa pode cometer um crime, mas né? manipulada. Mas eles não têm essa índole, não. Já a criança que tem o transtorno opositor desafiador, ele vai. Que pode ser o caso desse, primeiro que você falou aí, de Comendador Venâncio, e que sofreu bullying às vezes na escola, e que, né, os colegas deviam rir dele e tal. Aí já vai se sentindo inferior e precisa sobressair de alguma forma, né? E aí se envolveu com essa menina que fez a cabeça dele e deu a ele a atenção e o carinho que ele precisava, talvez até uma ilusão, né? E ele foi e se agarrou àquilo ali. 6 anos de ilusão. Desde os 8 anos de idade. Ele se agarrou. Vamos a mais um caso, doutora José. São diversos, né? Diversos casos, né? Mas, assim, os pacientes que mais vão à procura são crianças com dificuldade de aprendizagem, enviados pela escola, né? Já na psiquiatria, são casos que vão culminar na psicologia forense, jurídica, que são filhos que querem interditar os pais. E aí vem para avaliação neuropsicológica, para ver se está orientado, se tem declínio cognitivo, se está deprimido ao ponto de não saber o que está fazendo. E eu avaliei uma senhora de Campos, de uma família renomada, que as filhas interditaram essa mãe e ela não estava nesse estágio
nesse Tem estágio gente que se aproveita, né? se aproveita. Quando Num tem estágio dinheiro no meio. num estado demencial, ela não estava. E aí, quando ela voltou para fazer a reavaliação, aí ela já estava nervosa, ela já estava trêmula, os filhos colocaram câmeras na casa dela. E tipo assim, ela não tinha liberdade para nada, entendeu? E começaram a usar métodos para confundi-la. Para ficar doida de verdade. Exatamente, Aliás, para doido, eu confundi-la. quero que a senhora fale depois sobre doido, que popularmente a gente ainda usa muito isso, mas O não é bem portador assim. de transtornos, né? Que não buscaram tratamento e chegaram ao ponto do sofrimento psíquico estar num tal nível e que os andarilhos, né? Essas pessoas que perdem a noção e aí vão e andam e não tem medo, não tem filtro, não fazem qualquer coisa. Por quê? Vivem como animal de rua. Isso, porque as pessoas cada dia mais desprezam e eles se sentem mais aviltados e aí a coisa vai. Mas há tanto tratamento, há tanta... agora essas pastorais, né, das igrejas, as clínicas de reabilitação que vão te ajudar, né, o AA que te coloca ali compromissado com aquilo ali, os Alcoólicos Anônimos, né, que tem a premissa do por hoje, né? Só por hoje. Só Se eu por conseguir hoje. resistir hoje, E amanhã eu resisto também. a gente tem conhecidos que entraram por essa via, que agora estão conseguindo, através do apoio familiar, que a família é tudo. A família é aquela que acolhe, é aquela que abraça, é aquela que causa também, num ambiente familiar desajustado, causa um problema. Né? A família é muito importante. E famílias disfuncionais, desajustadas, né? Eu trabalhei em São João da Barra e assim, os filhos do Porto, né? As mulheres se envolviam com caras do Porto, os caras iam embora, né? Que vieram para trabalhar ali. E quando você mandava chamar o familiar daquela criança, é a vizinha. Eu sei o que dele. Não, eu sou a vizinha, a mãe foi embora com um outro casamento e o cara não quis a criança e eu fiquei criando. Aí você é o quê? Eu sou a madrinha. Eu não tenho coisa de sangue com ele não, eu sou... Entendeu? Então assim, famílias disfuncionais que vão fazendo com que a criança vá ficando cada dia mais carente ou mais revoltada, né? E levam a acontecimentos trágicos, né? Josane, 1 hora de episódio é muito pouco. Vamos combinar uma volta, porque... Vamos. Cada curso que a senhora fez durou 4 anos, 2 anos? O primeiro foram 5 anos, psicologia. Graduação em psicologia, depois eu fiz uma pós em saúde coletiva. 2 anos depois? 2 anos. Depois eu fiz neuropsicopedagogia. Fiz uma outra pós em saúde mental, fiz a especialização em neuropsicologia na Santa Casa de Misericórdia, no Rio, né, com o Dr. Fábio Barberato, e agora estou fazendo um em autismo e deficiência intelectual, porque a gente não pode parar. Não. Pensa em fazer doutorado? Não sei. Porque esse tempo que a senhora fez tudo isso... Mas tem que ter tempo para se dedicar, né, os mestrados, doutorado, tempo integral, aí Já não vovó? dá. Já, vovó de 2 fofas. Fez 15 anos agora. A Giovana, a mais velha, faz 15 sábado. Seus 2 filhos, faz 15 sábado a mais velha. Né? E a Maricília tem 2 anos. Seus 2 filhos formam uma banda de rock and roll. Eu tenho as músicas dele gravadas. O Douglas, vou trazê-los o aqui. Douglas, o mais novo, é guitarrista e vocalista, né? E o Diego já é outro ritmo, o Diego é do pagode, toca cavaquinho e banjo. Mas os 2 se juntam de vez em quando. De vez em Como é que é o nome quando. da banda do roqueiro? Do Douglas é Mama Zap. Mama Zap, eu tenho um pendrive, gosto muito de ouvir. Tocam rock and roll dos anos 80, 90. Isso aí. E isso 70 aí. também. Muito bons. Muito e bons a mesmo. criança, né? Não é porque estou diante de você, não. Eles são muito bons. E são, assim, aplicados naquilo ali, né? E o Douglas é cientista da computação e o Diego é policial civil, investigador, e é o pagodeiro.
Ou já está aqui no estado do Rio? Está aqui no estado do Rio já. Que ele começou no Espírito Santo. Ele começou em Minas. Conseguiu passar para o Ele Rio. fez outro concurso para cá. Mas a criança que toca um instrumento, ela usa os dois lados do cérebro, tanto teclado, violão, bateria. Música é bom demais. E é muito bacana. E a gente, assim, quando termina a avaliação, a gente faz as recomendações e os encaminhamentos, né? Aí a gente fala, sugiro que toque um instrumento, sugiro, aí a gente vai colocando, arte faça marcial, aula jiu-jitsu, exatamente, que futebol. faça aulas de teatro, que faça alguma luta, que a disciplina, né? A luta tem toda uma disciplina, uma coisa, e o mestre das lutas é um aliado da família. Que, não, por que você está fazendo isso? Então, é muito legal, é muito importante isso aí. A luta nos ensina a perder, porque ninguém gosta de perder, mas não tem como vencer todas as lutas, todos os dias. Não é se conformar com a derrota, procurar evoluir, mas não tem jeito, vai perder. E aí a gente... E essa pessoa que fica frustrada demais não consegue lidar com a frustração. A mãe diz não, o pai diz não, e aí mata o pai e a mãe, é isso? Exatamente, é por aí. E assim, essa coisa de perder, a gente, enquanto neuropsicólogo, psicólogo, é ensinar a resiliência, né? Vai dar a volta por cima e faz outra coisa e volta lá e recomeça, né? É muito importante, eu cito muito o Brasil do 7-0 lá do... 7-1. 7-1. Alemanha. E aí... Gol da Alemanha. E vai fazer o quê? Vai desistir? Não, eles se reinventaram, né? E a psicóloga da seleção teve um trabalho brilhante, né, com eles. A psicóloga do esporte. Um caso que um dia vai ser explicado, talvez. Aí entra a vaidade, né? Eles se sentiam muito assim, aí deixaram o orgulho tomar conta, enfim. É muita coisa. O profissional como a senhora não lida com a família. Não é aconselhável lidar com a família? A gente chama a família. Mas passa para outro profissional? Ou consegue fazer a terapia de um familiar? Na neuropsicologia, a gente chama a família para avaliar... A sua família? Inicial. Se na sua família tiver um caso, a senhora detecta, mas passa para outro profissional. Outro profissional. É igual o médico que não vai operar o próprio filho, né? Só em caso de emergência. Uhum. Mas a neuropsicologia chama a família num primeiro momento, que é a anamnese. Eu costumo chamar o pai também, que, né, a mãe sabe, por exemplo, gravidez, parto, essa parte toda. E no final, na entrega do laudo, na devolutiva, que a gente chama, também. A gente explica, deu isso, aquilo, a memória tá boa, mas a atenção tá muito ruim e tal. Na psicologia, em terapia, a gente primeiro encontra com a família, vai fazendo a terapia e fala pro paciente. Num determinado momento, eu vou precisar chamar a sua família, mas com sua autorização. Né? Aí a família volta, até para a gente fazer essa ponte. Me dele perguntaram, com a família. eu falei que eu ia transmitir para a senhora, perguntaram se quando duas pessoas desajustadas se casam, se juntam, o que acontece? Aí, na verdade, tem as terapias de casal, né? E as terapias individuais, porque se atraem, né? Esses aí... Padrão, né? Repetição do padrão. E aí repete. Às vezes a pessoa tem um casamento que não fluiu, ela arruma um outro igualzinho. Isso acontece, eu não sei, tanto faz com o homem ou a mulher, mas eu ouço mais as mulheres reclamando disso, assim, eu não consigo sair desse tipo de homem, eu fiquei com um homem assim, assado, e estou ficando de novo. Uma dependência emocional. Isso é um padrão. Um padrão de dependência, né? Psicológica, emocional. E muitos dos casos são aquelas que não têm um trabalho. E aí ficam numa relação, entram numa área de conforto e suportam aquilo ali. E quem não teve um pai presente? Mas às vezes tem uma figura masculina num padrinho, num tio, né? num professor, às vezes, né? Que foi aquela pessoa que acolheu, que... esteve junto, né? Se alguém tiver mais pergunta, liga direto para mim. Eu não estou respondendo ao chat, não, direto do celular. Mas a neuropsicologia,
é tudo que acontece com o cérebro que a gente estuda e que mexe com o comportamento, né? Então, os transtornos de neurodesenvolvimento, TDAH, o TEA, né? Traumas de infância. O que Traumas de mexe com o cérebro, que causa um declínio cognitivo, que aí você detecta um Alzheimer, por exemplo, né? E aí começa a ter desequilíbrio ao andar, começa, principalmente pela memória, né? Os esquecimentos. Enquanto a gente estiver lembrando que está esquecendo, tá bom, né? Esqueceu, mas lembrou que esqueceu. O alemão, quando bate, ele bate que a pessoa não lembra mais nada, né? Mas como que é o começo? Isso varia de pessoa para pessoa. Porque existe o sustentar aquilo ali, né? Como que começou? Era uma família que te deu apoio ou não, e você já vem com aquela fragilidade, vamos dizer assim, né? E aí tudo acontece. Eu entrevistei um psicólogo hipnotizador, ele me hipnotizou. Eu entrevisto lutadores, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, 4º grau, de vez em quando vem, e a gente troca movimento aqui. Faz uma anamnese comigo, ou alguma coisa que a senhora acha interessante para mostrar para quem está em casa como é que é feito isso. A Seu anamnese, cobaia número 1, à vontade. Eu vou querer saber, né? O que te trouxe aqui? Sim. O que te No incomoda, caso, o que te prejudica no o caso, para eu funcionamento? responder, seria mais interessante a gente preparar um programa só com isso. Até no seu próprio consultório. Porque o que me trouxe aqui? Me trouxe aqui foi entrevistar a senhora, bater um papo com a senhora. Eu tô falando como se por isso você que fosse eu vou ter ao que consultório. eu não vou vestir um personagem, vou ser eu mesmo. E isso, agora eu vou ter dificuldade. Mas continue perguntando, interessante. Primeiro a gente começa, o que aconteceu, o que está te prejudicando, o que te dificultou as suas ações? Há 20 anos eu responderia tudo, eu precisava tanto, e eu, graças a Deus, estudando, lendo, e pedindo muito a Deus, estudando, lendo, conversando com profissionais, eu melhorei muito, hein? O que te moveu? Qual foi a energia que te moveu para chegar por exemplo, hoje aqui? Relacionamento. Eu conquistava as mulheres com muita facilidade e as perdia com mais facilidade ainda. Eu me desinteressava, tinha uma outra logo à frente, que era mais interessante. Não tinha uma constância, Não, né? eu gostava do desafio. Isso é TDAH? Também, né? O TDAH tem isso daí. Essa coisa de não concluir o que começa, né? E eu criava problemas. Estava tudo bem, eu inventava um problema. Para justificar. E aí, às vezes, não era para havia uma justificar. falta Eu não sabia que estava criando. Hoje eu tenho a noção, doutora, que eu me sentia tão menor de que quando eu conquistava aquela mulher belíssima, muito bacana, top das galáxias, eu me sentia bem. Aí, a partir do momento que ela começava a gostar de mim, eu entendia assim, mas eu que não sou nada, ela está gostando de mim, então ela é igual a mim. Eu cheguei a essa conclusão assim, sozinho e depois disso eu melhorei. Hoje meus relacionamentos, graças a Deus, a senhora conhece inclusive a Fátima, são relacionamentos que duram, acabam quando tem que acabar. Mas não porque eu crio fantasias e paranoias. E assim, quando elas iam te conhecer mesmo, você vazava, né? Eu tinha medo. Medo de me E apaixonar, aí, medo de ficar preso. O medo de mostrar quem você era. Exatamente. Eu acho que depois, quando você descobriu as suas qualidades Graças e tal, a Deus. você aí ficou liberto disso aí. Na juventude a gente usa muito a casca. O trabalho que eu tinha na Rádio FM, a facilidade de comunicação, era a casca. Hoje eu atendi uma também não olho mais para a casca, eu procuro o interior da mulher. Eu atendi uma adolescente que diz que ela estava com um namoradinho e que nos primeiros dias, porque ela andava toda de piercing, toda tatuada, não sei o quê, ele chegou fumando. Aí ela falou, no primeiro encontro tal, depois falou com ele assim, olha, detesto fumaça de cigarro e tudo. Aí ele riu e falou assim, eu achando que você gostava, eu também não gosto, mas para te agradar... Aí se resolveu? Eles conseguiram se resolver? Conseguiram, que aí ele parou, né? Que aí ele parou e passaram a ter outras coisas legais, né? Eles viajam muito, fazem A senhora também atende relacionamentos? Não. Não, mas detecta e encaminha. Isso aí. Tem muita gente infeliz, né? Mas tem muita gente feliz também. Tem muita gente conseguindo superar as dificuldades, os medos, né? O que a gente não pode fazer é não aceitar como você é. Não se derrotar. E assim... Não se lamentar, não se vitimizar. Eu sou assim, né? E
A pessoa que vem falar alguma coisa de mim, se eu sou daquele jeito, eu sou. Mas se eu não sou, também não devo me importar. E até aproveita alguma coisa daquela crítica, porque quem nos critica é porque, no fundo, gostaria de estar no nosso lugar. Isso, muito. Em lugar pequeno, então, como Cambuci e Itaperuna, isso acontece demais, mas tem muito mais gente boa. É que o mal sempre se sobressai. Infelizmente, a gente tem que interromper, porque temos outros compromissos, e a senhora também, principalmente a senhora tem outros compromissos. E gostei do... eu lembrei do Jô Soares, né, que os entrevistados, a plateia falava no auge da entrevista, quando estava acabando. Aqui o último a falar é convidado, mas antes do último a falar, no momento eu estou na anamnese de perguntar as 5 coisas que a senhora mais gosta lá em Cambuci. Que eu mais gosto lá em Cambuci? Não vale falar do Marinho, não, porque esse aí é campeão. Mas seria lugares ou pessoas? Lugares. Lugares? Lugares e coisas. Lá tem um lugar onde eu faço a caminhada de manhã, que é uma trilha para Cristalina, que é um lugar lindo. É estrada de chão, muito verde, é lindo. O nosso parque Muita aquático... gente vai, né? Vai. Parque aquático é as cachoeiras de Cambuci. Cachoeira, tem a cachoeira. A pracinha, nós temos uma pracinha no centro da cidade. A última vez que eu estive na casa de vocês, nós fomos comer hambúrguer lá. Em frente à Igreja Católica, muito que a gente bom, tem lá. E o Mirante da Santa, que é com bastante eucalipto, muito não conheço verde. O Mirante. É lindo. É recente? Não é recente, Parque de não. Exposições é muito bom quando tem exposição lá. Vai Foi ter assim agora que eu em conheci setembro. vocês. Vai ter agora Aliás, em setembro. Conheci antes. Depois eu fui lá fazer 2 festas como repórter da festa. Foi muito bom e eu sempre me dei muito bem com a sua família. Esse ano é Alexandre Sua esposa Pires, é sensacional. O seu irmão Jefferson, os seus filhos, a sua família, sua saudosa mãe, ou seja, é uma família que eu conheço. Deus me deu o dom de lugares que eu nunca imaginava ter amigos de verdade. E eu agradeço muito a amizade sua do Marinho. É muito bom. Um dia eu vou tentar conversar com o Marinho aqui, entrevistar o Marinho. Ele é bem na dele, mas ele vai. Tem história para contar pra gente. Ele está lidando com tecnologia agora e vai ter coisa para contar. Que coisa boa. Vamos marcar então. A despedida é por sua conta. Olha para o canhãozinho aqui, fala o que quiser, o tempo que quiser. Muito obrigado, gente. Siga no seu arroba no Instagram. É Josane, _auxiliadora. E @.com, acho. Eu não sei ao certo. Tem 2, né? Josane... Auxiliadora, neuropsicóloga. Neuropsicóloga, no Instagram. A gente se segue. Eu falei, acho que é trocado. LinkedIn, tem o LinkedIn, mas não guardou também o nome, né? Não. A senha. Facebook é Josane. Josane Auxiliadora. E siga-nos, né? Por favor, mande para os seus amigos o nosso episódio, para que as pessoas sigam-nos, se inscrevam, nos acompanhem. A gente quer chegar a 10 mil, nosso objetivo agora é chegar a 10 mil, estamos em quase 7 mil. Com a cidade do nosso porte, eu fiquei sabendo que é muito bom. Muito. A despedida sua. É agradecer, né, a oportunidade da gente falar da nossa profissão, do dia a dia, do psicólogo, do neuropsicólogo, porque a gente é uma formação continuada, a psicologia, né? É estar sempre estudando, sempre pesquisando e se juntar a profissionais de seriedade e que te apoiem, que acreditam no seu trabalho e vamos em frente, estudando, servindo e fazendo com que a gente ajude as pessoas, né, nesse sofrimento, nessas dores, e que há tratamento, né?